Olá, essa é a aula que eu chamei de revisão 2, porque nós já fizemos uma revisão, né? Vou chamar de revisão 2 e vai funcionar de uma maneira um pouquinho diferente. Em vez de fazer passo a passo o desenvolvimento dos exercícios, que para você já são coisas mais comuns, que nós já conversamos, eu vou tentar abordar de uma maneira que eu não fiz da primeira vez, sobre outros aspectos, tá? Mas nós vamos comentar cada exercício aqui para tentar fazer uma revisão, dessa vez um pouco mais comentando os exercícios, não resolvendo, tá? Então essa revisão 2 vai entrar a tabela de distribuição de frequência, gráficos, as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana, as medidas separatrizes, quartil, decil, percentil, e as medidas de dispersão, desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação, tá certo? Então vamos lá. A partir do desenvolvimento dos exemplos abaixo, vamos revisar os tópicos estudados até o momento. Exercício 1. O corpo administrativo de um consultório médico estudou o tempo de espera dos pacientes que chegavam ao consultório, com uma solicitação de serviço de emergência. Os seguintes dados foram coletados no período de um mês e os tempos de espera estão em minutos. Então, cada valor que tem aqui nesta tabela é o tempo de espera registrado em minutos, por pacientes que aguardaram essa emergência, tá? Então, nós vemos que esses dados estão desordenados. O que é pedido aqui? De acordo com os dados acima, determine a classificação da variável tempo em minutos. Bom, nós sabemos que tempo é uma variável quantitativa, até porque ela é registrada através de números, certo? Então, entre quantitativa e qualitativa, nós já sabemos que tempo é uma variável quantitativa. Além disso, todas as vezes que é pedido uma classificação, nós temos que dizer se, no caso de quantitativa, se ela é discreta ou contínua. Tudo vai depender de como essa variável aceita a maneira como ela pode ser exposta. Então, exemplo, eu tenho tempo em minutos que pode ser quebrado? Tenho. 2,05 minutos. Posso escrever dessa maneira? Posso. Ainda que os registros sejam todos inteiros aqui, o importante é saber a origem da variável e como ela pode se apresentar. Então, como pode ser um tempo também quebrado, isso significa que a variável tempo em minutos é uma variável quantitativa contínua, tá? Então, a primeira questão que diz respeito à classificação é isso. Sabemos que a variável tempo é expressa em número, portanto quantitativa, e que pode ser um número não inteiro, portanto contínua. Então, variável quantitativa contínua. É o que nós vamos completar aqui, certo? Variável quantitativa contínua. Bom, o que mais? No item B, a tabela de distribuição de frequências sem intervalos de classe. Primeira coisa para poder fazer a tabela é colocar os elementos em ordem crescente. Da tabela anterior para essa, foi isso que foi feito. Eu peguei o menor número, comecei com ele, o 1 aparece apenas uma vez, e aí fui ordenando. Tá aqui, o 1, o 2, todas as vezes que aparece, 3, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, aqui eu ordeno, ou seja, eu elaboro o rol. Como eu tenho que montar uma tabela sem intervalo de classe, lembrando que a tabela sem intervalo é aquela tabela simples, onde de um lado eu tenho as variáveis, no caso 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e 8, perdão, e do outro lado eu tenho as frequências, ou seja, o número de vezes que cada uma dessas variáveis aparece aqui na tabela. Então, nós teremos aqui, tempo em minutos é o meu XI e o número de pacientes é o meu FI. Então, quantos pacientes esperaram por 1 minuto? 1 paciente. Quantos pacientes esperaram por 2 minutos? 9 pacientes. 3 minutos, 4 pacientes e assim por diante. Se a gente contar lá na amostra, o 1 aparece uma única vez, tá aqui. O 2, aparece 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. O 3, 3, 4 vezes, tá aqui. E assim por diante, tá? Essa é a tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe. O que ele está pedindo mais? Vamos ver tudo que está pedindo para a gente ver tudo que tem que acrescentar. Item C. Qual o tempo médio de espera dos pacientes? Se eu quero o tempo médio, eu vou precisar da coluna FI vezes XI.
Qual o tempo que representa a moda e a mediana? Para moda eu não preciso de nada, agora para mediana eu preciso da coluna FAQ. Qual a porcentagem de pacientes que tiveram um tempo de espera inferior ao tempo médio de espera? Bom, se eu quero porcentagem, eu vou ter que acrescentar a coluna FRI. Qual é o tempo que representa o decil 4? Interprete o resultado. Decil 4 é uma medida separatriz, portanto, eu também preciso da coluna FAQ, assim como a mediana. Qual é o tempo que representa o desvio médio? Desvio médio já entra na parte das medidas de dispersão. Desvio médio, eu preciso da coluna DI, que é a distância, e DI vezes FI. E o item H, desvio padrão e coeficiente de variação. Para o desvio padrão, eu vou precisar acrescentar a coluna DI ao quadrado e DI ao quadrado vezes FI. Ou seja, tudo que está daqui para frente, se eu fizer a leitura do que está sendo pedido, eu vou ganhar tempo se eu acrescentar essas colunas na minha tabela, tá? Essa é a ideia. Ó, o que eu fiz aqui para ajudá-los? Se é que isso vai ajudá-los. Tem gente que faz tudo no caderno, faz na mão. Só que tem gente que prefere fazer no computador. Abrir uma tabela, né? Uma tabela do... Deixa eu até fechar aqui, que eu abri uma tabelinha, eu já me adiantei. E eu abri uma tabelinha aqui no Excel, ó, e colei a minha tabela de distribuição de frequência. Vejam, aqui eu tenho o tempo em minutos e aqui o número de pacientes. Quando vocês colocarem esta tabela no Excel, esses cálculos daqui, alguns deles pelo menos, vai ser facilitado usando uma formulazinha aqui, que aí você não precisa ficar fazendo de um em um, tá? Como que você vai fazer isso? Talvez muitos de vocês já saibam até com mais propriedade usar o Excel do que eu, mas para as coisas simples que a gente vai desenvolver aqui, que é um produto, é um cálculo de porcentagem, o DI, que é uma subtração, aqui uma multiplicação, fica mais fácil se a gente montar essa tabela no Excel, tá? Vou mostrar rapidamente aqui para vocês como é que a gente faz isso. Eu já acrescentei aqui, ó, a coluna de FI vezes XI para poder calcular a média. Acrescentei aqui a coluna FAQ, por quê? Porque nós precisamos de mediana e de decil, que é uma medida separatriz. FRI, porque foi pedido porcentagem. DI e DI vezes FI para calcular desvio médio. E DI ao quadrado e DI ao quadrado vezes FI para calcular desvio padrão, tá? Então, como nós vamos fazer, ó? Primeira coisa, se você colocou aqui o tempo em minutos e o número de pacientes, na hora que você selecionar esta coluna, aí você seleciona uma linhazinha a mais, que é a linha da somatória. Tá vendo que eu selecionei? Ó, peguei aqui no 1 até o 2 e acrescentei uma linha. Essa uma linha a mais que eu acrescentei, eu venho aqui no ladinho, tá vendo essa teclinha autossoma? Vou apertar. Ele vai me somar todos os valores dessa coluna. Então, eu já sei que o meu N é igual a 30, certo? Que é o número de pacientes. Para calcular a média, eu não vou precisar acrescentar essa coluna FI vezes XI. Então, o que eu vou fazer? Se eu estivesse fazendo no caderno, na mão, eu ia fazer 1 vezes 1, 1. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 4, 12. Que tá simples, porque são valores baixos. Mas vamos facilitar a nossa vida aqui. Clica aqui na primeira linha dessa coluna FI vezes XI e nós vamos colocar uma fórmula para fazer FI vezes XI. Como que vai ser? Clicou, você vai colocar, sempre começar a formulazinha assim, igual e abre parênteses. Igual, abre parênteses. O que nós vamos multiplicar? Não é esse 1 vezes esse daqui? Então, nós vamos pegar a coluna A2, ó, esse campo aqui, ele se refere à coluna A e à linha 2. Então, aqui dentro do parênteses, eu vou colocar A2, pode ser A minúsculo ou maiúsculo, tá? E ele não vai ter que multiplicar o campo coluna B e linha 2, então aqui eu vou usar o símbolo da multiplicação, que no seu teclado é o asterisco, tá? Vezes B2. B2 por quê, ó? Porque é A2 e B2. Fecha o parênteses e clica em qualquer lugar aqui fora. O que ele fez? Ele fez a multiplicação de 1 vezes 1. Como você já fez o primeiro,
agora dá para puxar esse cálculo para toda essa coluna, antes do 30, tá? Que o 30 é a somatória. Você vem aqui no 1 e vai com o seu cursor até o cantinho, até virar esse sinalzinho de mais, tá vendo? Ó, ele tá aqui, eu venho até o cantinho, até virar esse sinalzinho e puxo até a penúltima linha da tabela. Olha o que ele fez. Ele fez o produto de todas as linhas. Então, ele fez 1 vezes 1, 1. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 11, 55. E assim por diante. Terminou, você não precisa da somatória da coluna de FI vezes XI. Você vem até aqui embaixo, seleciona a última e coloca autossoma. E aí vai dar a soma de 121. Agora, nós vamos deixar a média aqui pronta, ó. Vou escrever média para não ter que achar o símbolo, tá? Média. O que é a média? É a somatória de FI vezes XI dividido por N. Então, é 121 dividido por 30. Agora, eu vou usar aqui a calculadora, ó. 121 dividido por 30. Com duas casas decimais, está dando 4,03. Vou deixar maiorzinho aqui para ficar visível. Ó, a média é 4,03. Por que eu calculei a média? Primeiro, porque eu vou ter que responder lá no exercício. E segundo, que eu vou precisar dela para calcular aqui a distância, tá? O FAQ. O FAQ você vai fazer do jeito convencional. Primeiro, você copia o FI, que é 1. A partir do segundo, você soma. 1 mais 9, 10. 10 mais 4, 14. Mais 11, 25. Mais 2, 27. Mais 1, 28. Mais 2, 30. Vou anular aqui porque eu não preciso da soma desta coluna. Agora vamos para o FRI. O que é FRI, que é a frequência relativa? É FI vezes 100, sempre vezes 100, dividido pelo total aqui, que é 30, não é isso? Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a formulazinha. Ó, clicou aqui, o que eu preciso? Sempre igual, abre parênteses. Agora é FI vezes 100. O meu FI da primeira linha aqui, ó, não está no B2. Se eu pegar esse campo, não é o campo B2? Está lá, já apareceu, B2. Vezes 100, pode colocar vezes 100, assim, dividido, barrinha, ó, por N, que nesse caso é 30. Eu vou colocar 30 aqui, para facilitar a nossa vida, tá? Ó. Tá vendo que apareceu com infinitas casas? Não, aqui apareceu com 4 casas decimais, que é 3,33. Vamos puxar, depois eu mostro como deixar 2 casas. Ó, eu fiz a primeira, agora eu vou puxar para todas as outras. Ó, puxa até a penúltima linha, tá? O nosso combinado são 2 casas decimais depois da vírgula. Aproveita que está selecionado e vem aqui, ó. Tá vendo onde está geral aqui em cima? Ó, aqui ele vai aumentar. E aqui ele vai diminuir o número de casas. Nós vamos deixar com 2. Ó, tá vendo que tá tudo com 2 agora? Se eu vier para cá, ele aumenta. Se eu venho para cá, diminui. Ele já arredondou tudo com 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Bom, agora vamos ver se essa soma dá 100%, ó. Vai até o final, autossoma 100%, certo? FRI está pronto. Agora vamos para o DI, porque eu vou precisar para o desvio médio. Vou pegar cada valor de XI e vou subtrair a média, que é 4,03. Então, você vai pegar 1 menos 4,03. Vai dar menos 3,03, mas aqui eu vou colocar já tudo positivo. Depois, 2 menos 4,03. Vai dar menos 2,03. Aqui eu vou completar com 2,03. 3 vai dar menos 1,03. Olha, eu tô pegando cada valor de XI, ó, tá vendo aqui? 1, 2, o 3. Tô pegando cada valor desse e tô subtraindo a média, que é 4,03. Aqui vai dar 1,03. Dá negativo, mas a gente vai colocar positivo. 5 menos 4,03 vai dar 0,97. Aqui, a partir daqui já dá positivo. 6 vai dar 1,97. 7 vai dar 2,97. E aqui vai dar 3,97. Tá? Então, ó, só lembrando como é que foi feito o DI.
O DI eu peguei